Toda vez que a gente abre uma torneira pela manhã, ou que um chuveiro liga, ou até quando um hidrante é acionado no meio de uma emergência na rua, tem uma batalha rolando. Uma batalha invisível, né? E completamente silenciosa, ali debaixo do asfalto. Exatamente. É uma luta física, assim, constante e implacável contra o atrito. A água quer avançar com toda a sua força, mas as tubulações resistem a cada centímetro. E a grande questão que move a nossa análise de hoje é justamente como a engenharia consegue calcular o vencedor dessa batalha, sabe? Sem se perder numa matemática que seria simplesmente impossível de resolver na mão. E a resposta, por mais surpreendente que pareça, está em saber exatamente o que ignorar. Essa é a essência do design de infraestrutura. É uma dança constante entre a precisão absoluta da física teórica e, bem, a utilidade prática do dia a dia. Porque modelos matemáticos, afinal, não são só coleções de números soltos num quadro negro. Eles são ferramentas de decisão, bússolas que literalmente moldam o mundo moderno e ditam se uma cidade funciona ou entra em colapso. E para desvendar as engrenagens ocultas desse escoamento de fluidos, a nossa imersão profunda de hoje vai mergulhar num material riquíssimo. A gente está usando como fonte um material didático de hidráulica aplicada à hidrologia que é super detalhado e focado na mecânica dos fluidos. É um material fantástico. E a nossa missão aqui é pegar esses conceitos que parecem meio assustadores à primeira vista e entender como eles afetam a água que chega nas nossas casas. Certo, vamos descompactar isso, porque a premissa de que a água meio que luta contra o cano já é muito instigante por si só. Com certeza. O texto base apresenta um conceito central chamado perda de carga. Pelo que eu entendi, à medida que a água viaja por um cano longo, ela vai cansando, certo? Parte da energia inicial se perde no caminho. Isso, exato. A água não flui num vácuo perfeito. Na física, nada é de graça, né? A perda de carga é essencialmente aquela energia hidráulica preciosa sendo convertida em calor. Calor? Caramba! Sim, por causa do atrito. O material didático descreve isso de uma forma muito visual. Durante o escoamento, ocorre a adesão de moléculas do fluido à superfície interna do tubo. Como se fosse uma cola. Tipo isso. Pensa na viscosidade da água atuando quase como uma cola invisível. Na superfície exata da parede do tubo, seja de PVC ou de ferro, a velocidade da água é literalmente zero. Ela gruda ali. Espera. Zero. Então, se as moléculas da borda estão paradas, coladas na parede, isso significa que a água bem no centro do cano está viajando muito mais rápido? Perfeito. É exatamente o que acontece. Forma-se um gradiente. As moléculas coladas na borda começam a puxar e a retardar as moléculas vizinhas. É como um corredor cheio de gente, onde quem está na parede empaca e vai puxando os outros para trás. Nossa, ótima analogia. O fluxo só atinge a velocidade máxima bem no centro geométrico do cano. E todo esse esforço interno, esse atrito das moléculas roçando umas nas outras e nas paredes, rouba a energia do sistema. E eu imagino que piora se tiver algum obstáculo, né? Muito. Essa turbulência piora drasticamente quando a água encontra curvas, válvulas ou algum estrangulamento. E é para quantificar esse roubo de energia que entra uma das ferramentas mais famosas da engenharia, a fórmula de Hazen-Williams. O que eu achei brilhante nas fontes é a origem dessa fórmula. Ela não desceu do alto de uma montanha deduzida de princípios físicos puristas. Não, de jeito nenhum. Foi um trabalho incrivelmente pragmático, né? Uma solução puramente estatística que compilou dados de várias pesquisas práticas. E a grande sacada de Hazen-Williams é a introdução de um elemento chamado coeficiente C, que lida com algo que a física teórica às vezes esquece, que é o fato de que o mundo real envelhece. O que é fascinante aqui é como esse coeficiente C traduz a rugosidade e, principalmente, o estado de conservação do cano para dentro da matemática. É o coração do método. Sim, em vez de calcular microimperfeições na parede, os engenheiros simplesmente adotam um número tabelado que representa o quão liso aquele caminho é. E os números contam uma história muito clara. Olhando as tabelas do material, tubos novinhos de plástico PVC têm um coeficiente bem alto, tipo um 140. A superfície é lisa, a água desliza fácil. Exato. Mas se a gente pega tijolos condutos ou tubos de ferro fundido velhos,
esse número despenca para 100, ou até 90 se já tiverem décadas de uso. Eu gosto de pensar numa analogia médica aqui. É tipo o colesterol se acumulando nos vasos sanguíneos. Faz muito sentido. Tubos mais velhos e rugosos causam muito mais turbulência interna, dificultam o fluxo. E para que o sangue ou a água chegue no destino na quantidade certa, o sistema vai exigir muito mais pressão arterial. Ou seja, as bombas vão ter que trabalhar muito mais para vencer essa resistência. A analogia do colesterol funciona super bem. E a genialidade da fórmula está em como ela estrutura essas relações de causa e efeito sem sobrecarregar quem está projetando. A equação relaciona a vazão da água, o coeficiente C e o diâmetro do cano. E por causa da forma como os expoentes estão configurados na fórmula, ela pune severamente os tubos estreitos. Como assim pune? É que uma redução minúscula no diâmetro já faz a perda de energia disparar de um jeito absurdo. Isso permite que os engenheiros simplifiquem o cálculo de redes colossais, tipo o sistema de abastecimento de uma cidade inteira. Redes malhadas, certo? Onde a água tem vários caminhos possíveis para chegar na mesma torneira. Isso. Numa rede malhada, se um cano quebra numa rua, a água faz um desvio pelo quarteirão seguinte e ainda chega no destino. O problema é que calcular isso na mão é um pesadelo absoluto. Imagino. Mexeu num cano, muda a pressão na cidade toda. Exatamente. Dezenas de quarteirões de distância são afetados. E para resolver isso, o pessoal usa um método iterativo muito famoso chamado método de Hard-Cross. O material menciona esse método, mas como ele funciona na prática para quem está ali na frente do computador projetando? Pensa nele como um jogo de adivinhação extremamente educado que o software faz. Ele assume valores iniciais de fluxo para a cidade inteira, dá um chute de cenário e verifica se as leis de conservação de energia e massa batem. Ou seja, a água que entra tem que ser igual à água que sai. Sim. E, obviamente, no primeiro chute a conta dá errado. Aí o computador faz uma pequena correção e tenta de novo. E de novo. Milhares de vezes por segundo até a rede inteira se equilibrar e a matemática fechar. Entendi. E a fórmula de Hazen-Williams é a escolhida como o motor desse cálculo justamente porque ela é computacionalmente leve. Ela é simples o suficiente para ser calculada milhões de vezes sem travar tudo. Certo, entendi o apelo. Ele é ágil, prática e facilita muito a vida dos computadores. Mas a narrativa nas fontes dá uma guinada importante nesse ponto. Dá mesmo. Porque todo esse brilhantismo esconde limitações bem rígidas. Se Hazen-Williams é só um atalho estatístico, ele deve ter regras para não quebrar. O que as fontes dizem sobre onde não usar essa fórmula. Ah, essa é a parte crítica. E ignorar essas regras é receita certa para um desastre numa obra pública. Tem 3 restrições inquebráveis. Quais são? Primeiro, o escoamento tem que ser obrigatoriamente turbulento. A água tem que estar se movendo com uma certa energia. Segundo, o diâmetro do tubo não pode ser minúsculo. Tem que ser maior que 50 milímetros. Tá, e a terceira? A terceira é a mais polêmica. O fluido tem que ser estritamente água. E mais, água em temperatura ambiente. Espera aí. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, a física básica ensina que a temperatura altera drasticamente a viscosidade de qualquer fluido. Altera sim. Se a gente pensar num pote de mel na despensa num dia frio de inverno, ele é denso, grosso, difícil de espalhar. Mas se colocar esse mel 30 segundos no micro-ondas, ele afina e escorre quase igual água. A temperatura muda a cola das moléculas. É um ótimo exemplo. Então, se Hazen-Williams obriga a ignorar a viscosidade e a variação térmica, isso não seria um erro colossal de projeto? Como é que os projetistas dormem à noite sabendo que a equação que eles usam simplesmente finge que um pedaço da física não existe? Eles dormem tranquilamente amparados por um conceito fundamental na engenharia, que é a simplificação intencional. Lembra que o objetivo não é a perfeição teórica, mas a viabilidade do projeto. Tá, mas ignorar viscosidade não é perigoso? Parece loucura se a gente pensar num laboratório de física pura. Mas a gente precisa olhar para o cenário de aplicação. Para as redes de águas urbanas, a água viaja por tubos grandes, todos enterrados fundo no subsolo. Ah, claro. Lá embaixo a temperatura é constante. Exato. Varia incrivelmente pouco, talvez 1 ou 2 graus ao longo do ano inteiro. Essa variação minúscula da viscosidade existe? Existe.
mas na ponta do lápis, a complexidade matemática extra para calcular essa flutuação não compensa de jeito nenhum. O resultado final ia mudar o quê? O diâmetro do cano numa fração de milímetro. Em frações microscópicas. A engenharia aceita o atalho porque o pragmatismo vence o perfeccionismo quando o benefício da agilidade é muito maior. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque entender essa simplificação intencional prepara o terreno perfeitamente para entender o cenário onde a fórmula de Hazen-Williams brilha de forma absoluta. Que são os projetos de sistemas de hidrantes e proteção contra incêndio. Isso. Faz todo sentido. Quando a gente pensa em apagar incêndios, a gente pensa em volumes imensos de água em temperatura ambiente, escoando por canos robustos e largos. Com diâmetros muito maiores que aquela restrição mínima de 50 milímetros que eu comentei. É a analogia de usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Você não usa um bisturi a laser super sensível para cortar a grama de um campo de futebol, né? Não mesmo. Hazen-Williams é esse cortador de grama industrial. É potente, rápido e dá conta do recado bruto. É a ferramenta ideal para garantir, no papel, que um prédio não vai queimar na vida real. Se conectarmos isso com o panorama geral de obras públicas, a segurança contra incêndio exige respostas muito rápidas e margens de segurança inquestionáveis. Ao usar uma fórmula direta com coeficientes tabelados, as equipes conseguem dimensionar redes vitais de hidrantes rapidamente. Evitando perder tempo. Exato, evitando o que a gente chama de paralisia analítica. Ninguém precisa de um supercomputador calculando a viscosidade exata da água numa terça-feira chuvosa só para ter certeza de que um cano de 100 milímetros vai dar a vazão que os bombeiros precisam. A fórmula garante que a matemática básica fecha. E por falar em garantir que a matemática fecha, se um hidrante precisa de pressão lá no topo de um arranha-céu, a água não sobe sozinha. Não sobe. Algo precisa gerar essa força para vencer não só a gravidade, mas todo esse atrito que a gente está discutindo. E isso nos leva direto para as estações elevatórias e as bombas d'água. Toda vez que a água precisa subir, a bomba tem que vencer o que a engenharia chama de altura manométrica total. E o que é isso em termos simples? É a soma do desnível geométrico real, tipo a altura física do prédio, mais todas as perdas de carga por causa do atrito no caminho inteiro. Se o cálculo dessa perda de energia estiver errado, a bomba que eles comprarem vai ser fraca demais. E aí a água não chega na torneira do último andar. Simplesmente não chega. O que nos leva para o grande confronto das fontes de hoje. Porque se é tão perigoso assim errar o cálculo da bomba, tem que haver casos documentados onde usar Hazen-Williams deu muito errado. O material traz algum exemplo onde essa simplificação virou um desastre prático? Traz sim, e é um caso muito elucidativo. As fontes destacam um estudo de 2019, do pesquisador Piazentin, focado em redes de irrigação por gotejamento na agricultura. Gotejamento. Mas isso soa como o oposto absoluto de um hidrante. Em vez de jatos enormes de água, são gotinhas lentas. Exatamente o oposto. A agricultura de precisão usa mangueiras com diâmetros minúsculos, vazões muito baixinhas e um labirinto infinito de pequenos furos e conexões. É um cenário que joga as regras de Hazen-Williams no lixo. Porque não tem os 50 milímetros mínimos nem o fluxo turbulento rápido. Exato. E qual foi o resultado quando tentaram forçar o atalho de Hazen-Williams nesse labirinto de mangueirinhas? A fórmula falhou gravemente. Subestimou as perdas de carga de um jeito severo. O estudo mostrou que a perda de carga localizada... Aquela energia perdida pelas curvinhas e conectores... Isso. Essa perda localizada chegou a representar 31% de toda a energia perdida no sistema inteiro. Se um agricultor desenhasse a plantação confiando cegamente em Hazen-Williams, a bomba não teria força para empurrar a água até o final da linha. Nossa. Então as últimas plantas da fileira iam simplesmente morrer de sede. Iam morrer de sede. É aquele momento em que o mapa não corresponde mais ao território. E quando Hazen-Williams desmorona assim por causa da precisão que o diâmetro minúsculo exige, qual é a alternativa? As fontes apontam uma salvação. Sim, apontam. É nesse ponto de ruptura que a engenharia larga o atalho e chama o rigor absoluto.
Entra em cena a equação de Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach. Isso. Enquanto Hazen-Williams é o cálculo rápido para a água urbana, Darcy-Weisbach é o padrão ouro da mecânica dos fluidos, universalmente aceito. Ela não ignora nada. Traz a viscosidade de volta. Traz a viscosidade de volta para a conta e avalia o atrito real através de variáveis bem sofisticadas, principalmente usando o fator de atrito de Darcy, que se adapta em tempo real ao nível de turbulência e à rugosidade microscópica do cano. Tá, espera. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Se Darcy-Weisbach é esse método perfeito, universal, que funciona para qualquer fluido, água, óleo, mel, em qualquer temperatura e diâmetro, por que a gente ainda se apega a Hazen-Williams? É uma boa pergunta. Hoje a gente tem supercomputadores no bolso. Não seria mais inteligente banir essas aproximações de uma vez por todas e usar a fórmula perfeita para tudo? É uma provocação excelente, mas a resposta, de novo, esbarra na economia e na complexidade do mundo real. O custo de mapear a rugosidade milimétrica e a viscosidade exata para cada metro de cano numa cidade inteira é absurdamente alto. Ah, entendi. Coletar esses dados seria inviável. Muito caro e muito demorado. O método de Hazen-Williams resolve isso com fatores empíricos rápidos. E tem mais, a fórmula de Darcy-Weisbach sozinha não resolve o grande vilão que a gente viu na irrigação, que são as perdas localizadas. Aquelas perdas causadas por válvulas, estrangulamentos, curvas bruscas. Sim, porque quando a água passa por um alargamento brusco, por exemplo, rola uma explosão de turbulência que devora energia cinética. Para resolver isso com precisão debaixo do guarda-chuva de Darcy-Weisbach, as fontes citam ferramentas mais pesadas. Como o Teorema de Borda. Exatamente. O Teorema de Borda foca especificamente nessa energia destruída nas expansões do fluxo. Mas calcular fisicamente a hidrodinâmica de cada pequena válvula num prédio inteiro seria um inferno matemático. Um pesadelo. Aí a engenharia usa uma técnica brilhante para simplificar isso, chamada método do comprimento virtual. Eu li sobre isso no material e achei fantástico. Em vez de calcular o vórtice exato da água girando dentro de uma curva, eles simplesmente fingem que aquele acessório é um pedaço reto de cano extra. Precisamente. É uma ilusão de ótica matemática. O engenheiro sabe que uma curva de 90 graus gera uma turbulência imensa. Então, em vez de resolver a termodinâmica complexa daquela curva, a matemática determina que passar por ali rouba a mesma energia que passar por uns 30 metros de um cano reto comum. Incrível! Então, na hora de fechar a conta, você apaga a curva do projeto e adiciona 30 metros de comprimento na tubulação. Transforma a complexidade do caos numa coisa linear e previsível. Nossa! Isso mostra que, na engenharia, a elegância não está só na precisão extrema, né? Mas na inteligência de como simplificar um problema impossível até que ele possa ser resolvido num prazo útil. Exatamente. Bom, vamos recapitular a nossa jornada até aqui, porque a gente navegou por conceitos muito densos e vitais. A gente começou revelando o atrito como esse devorador invisível de energia dentro dos encanamentos. Entendendo que a viscosidade e o contato com a parede roubam a força da água, gerando a perda de carga. E a gente viu como a fórmula estatística de Hazen-Williams surgiu como um antídoto rápido para isso, usando aquele coeficiente C maravilhoso para prever como tubulações mais velhas exigem muito mais energia. E também entendemos que essa eficiência toda custa caro na teoria, né? A fórmula é metodologicamente míope porque ignora de propósito a temperatura e a viscosidade. O que, ironicamente, faz dela a escolha perfeita para dimensionar rápido redes robustas de hidrantes para proteger as cidades contra incêndios. Mas também demarcamos muito bem a fronteira desse atalho. Quando os canos ficam finos demais, tipo lá na irrigação agrícola, esquecer da viscosidade gera erros catastróficos. Exigindo o retorno triunfal da precisão de Darcy-Weisbach e do comprimento virtual. Olha, toda essa análise técnica serve para iluminar algo prático para quem nos ouve. Com certeza. Cada vez que a pressão ideal da água chega no chuveiro do 10º andar, ou quando a mangueira do jardim tem força suficiente no domingo de manhã, tudo isso é fruto de escolhas deliberadas feitas anos antes,
de o primeiro tijolo ser colocado. Alguém sentou numa prancheta e negociou essa fronteira entre a perfeição intocável de Darcy Weisbeck e a eficiência rápida de Hazen Williams. Entender essa dinâmica é perceber que o mundo físico ao nosso redor é totalmente esculpido por essas concessões matemáticas. O universo tem as leis intransigentes dele, claro, mas é a engenharia que decide quais atalhos tomar para a sociedade continuar avançando. Foi um mergulho fascinante nas fontes de hoje. Foi incrível. E isso levanta uma questão importante para a gente deixar no ar no final dessa nossa imersão. Nós vimos com muita clareza como essas infraestruturas que literalmente salvam vidas, como as redes de hidrantes, confiam numa matemática que propositalmente exclui facetas complexas da realidade física, como a viscosidade. Sim, só para conseguirem sair do papel a tempo. Exato. Foi uma decisão consciente aceitar esse ponto cego em nome do pragmatismo. Diante disso, vivendo nessa nossa era em que confiamos cegamente em algoritmos instantâneos e inteligência artificial para planejar as nossas cidades, fica a reflexão. Qual reflexão? Quais outras variáveis invisíveis, porém vitais, nós estamos excluindo silenciosamente do design do mundo moderno, simplesmente porque são difíceis ou caras demais de se calcular no nosso dia a dia?